Olá, bom demais ter você por aqui. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, mais de 5.000 menores estão em condições de serem adotados no Brasil. Embora o número de pretendentes seja 6 vezes maior, a demora nos processos e a procura por perfis diferentes das crianças e adolescentes que vivem nas instituições ainda impedem que a fila deixe de existir. No programa de hoje, vamos conhecer melhor essa iniciativa, como ela surge, quais as dificuldades desde o interesse até a concretização do desejo de ter um filho e o que acontece depois. Fique com a gente, 2 pontos, já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois mundos. Ela precisa ter uma devia salvar o mundo. Nós convidamos Carmen Eitri, formada em Filosofia, mestre e doutora em Educação e professora da FAI-UFMG. Ela também é autora de livros sobre o tema da adoção. 2 pontos para ela. Mesmo que você gere, né, você não escolhe com que cor o seu filho vai nascer. Essa idealização, né, por um padrão estético que você chama de bebê Johnson, né, ela passa por um preconceito. Convidamos também Vanice Veronese, vice-presidente do Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte. 2 pontos para ela. E a gente adotar não é caridade, não é ser Madre Teresa de Calcutá exatamente. Então a adoção é muito além disso, a adoção é muito além e ao mesmo tempo é pouco, é você simplesmente ser mãe. Bom, nós convidamos e elas aceitaram o nosso convite. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui no 2 pontos. A gente quer conhecer um pouquinho mais sobre vocês, como nasceu o interesse, né, por esse tema da adoção. Vamos começar então contando para o nosso público como é que começou esse interesse de vocês? Na verdade, me envolvi com a adoção há quase 11 anos atrás, quando eu e meu marido descobrimos que a gente não poderia ter um filho biológico, a gente partiu para a adoção. Meu marido, na verdade, eu tenho 2 filhos por adoção. Meu marido já tinha um filho do primeiro casamento e a gente partiu para a adoção, a gente optou pela adoção. A gente ficou na fila por 3 anos e 9 meses. E meu filho chegou para a gente com 2 dias. E desde então eu parti em busca de informações, porque se hoje já existem muitos tabus, existem muitos mitos a respeito da adoção, vamos pensar 10 anos atrás, que ainda era muito mais difícil. Então, desde então, buscando informações, eu conheci grupos de apoio à adoção via internet naquela época. Hoje tenho amigas que eram virtuais, hoje são reais. E conheci, né, uma das amigas virtuais que se tornou reais e a gente conversando, ela era daqui de Belo Horizonte, a gente se uniu e resolveu montar um grupo de apoio à adoção aqui em Belo Horizonte, que já existiam grupos no país e aqui em Belo Horizonte não existia. Então a gente se uniu, na época éramos 3 mães adotivas e a gente tentando, na intenção de oferecer além de um apoio jurídico, porque a gente não conseguia informações, porque, na verdade, é uma gestação como qualquer outra, mas com algumas questões que só acontecem com a gente, só quem vive essa gestação é que sabe. Então, buscando informações, no intuito de oferecer também um apoio psicológico, oferecer um carinho, um cantinho para chorar, né, para a gente poder dividir as nossas angústias, as expectativas da espera. Em busca disso tudo foi que eu fui me encontrando na adoção. Então, há 11 anos, praticamente, que eu vivo e levanto a bandeira da adoção. Você é autora, né, Carmen, de livros sobre adoção. Como é que começou essa relação com o tema? Bom, a relação com o tema é antiga, perpassa a história de vida desde a infância por motivos que não... Enfim, eu tinha uma amiga cuja mãe, além de ter 5 filhos biológicos, havia adotado mais 4. E eu achava a casa dela o lugar mais delicioso do mundo, porque era muita gente, muita bagunça, muita correria. Então, o encontro com a temática é muito antigo. Mas, independente disso, né, e do fato de depois também ter vindo a me tornar mãe por adoção, o meu investimento na produção mesmo de livro sobre o tema, que é pequena, né, na verdade, eu tenho 2 livros para criança e um dirigido para professores, que esse foi organizado e escrito junto com 2 outros colegas que trabalham comigo lá na Faculdade de Educação, na formação de professores. E esse livro especificamente, ele surge com a preocupação nossa justamente com relação assim,
quais são os preconceitos com que a instituição escolar aborda a criança que é filha por filiação adotiva, né? E não só a escola, mas as pessoas em comum, a sociedade em comum, costuma ter algumas ideias preconcebidas que são, às vezes, bastante equivocadas e que interferem na vida das crianças, né? Então, a escrita desse livro se moveu muito por esse desejo de dizer que preconceitos a gente enxergava nessa relação com as instituições e com as outras pessoas e de onde que nós entendíamos que esses preconceitos poderiam ter surgido e como talvez enfrentá-los. Daqui a pouco quero saber um pouco como que a escola pode contribuir para esse processo, né, de adoção, de ajudar pais, de ajudar os filhos também adotivos. Mas agora eu quero falar um pouco sobre o termo, né, e a iniciativa Adotar. O que deve estar embutido nesse termo? A gente ouve falar muito sobre ele, né, mas o que as pessoas devem realmente saber sobre a adoção? Primeiro que a gente não é Madre Teresa de Calcutá, né? As pessoas têm aquela mania, e pra gente que é mãe adotiva, né, Carmen, é terrível. Fala, nossa, que lindo que você fez. Como você é boa. Como você é boa. Como você... Não, gente, eu não sou boa. Eu costumo brincar que eu sou egoísta, porque eu fui atrás da realização de um desejo íntimo. Antes de tudo, eu queria ser mãe, eu queria realizar o meu desejo pessoal de ser mãe, de aumentar a minha família. E eu não fui em função de tirar, porque as pessoas acham que você vai adotar porque você vai tirar uma criança da rua. Não, a gente não está indo para isso. Existem outras coisas que você pode fazer. Você pode auxiliar um abrigo, você pode apadrinhar uma criança. Existem outras alternativas para você ter uma atitude de caridade. E a gente adotar não é caridade. Adotar não é não é ser Madre Teresa de Calcutá exatamente. Então, a adoção é muito além disso. A adoção é muito além e, ao mesmo tempo, é pouco. É você simplesmente ser mãe. É uma forma diferente. De construir uma família, né? É simplesmente uma alternativa de constituição de família. Não é você não pode encarar, além de não ser uma alternativa caridosa, também não pode ser também enxergado como uma forma de preencher o ninho vazio, né? Que existem pessoas que os filhos já cresceram e tal, sente a casa vazia, ou achar também que vai salvar um casamento, muito pelo contrário. Eu acho que ontem eu ouvi uma família dando depoimento, eles adotaram 3 filhos, 3 crianças, que estavam até para ser separadas já, porque as 2 maiores dificultavam a adoção do menor. E ele falou uma coisa que eu achei tem que ser muito bem pensada por quem tem interesse em adotar. O casamento tem que estar muito sólido, no caso de quando é um casal, óbvio, né? Tem que estar muito sólido, porque um filho não vai unir um casal. Se você já não estiver muito bem estruturado, é mais fácil um filho separar o casal, independente da origem, se é um filho biológico ou não. Então, a adoção tem que ser muito mais bem pensada, a adoção não é salvação de ninguém, nem vai te levar para o céu, nem vai te unir a ninguém. Então, é uma ilusão pensar, tanto para quem está adotando, quanto para a sociedade enxergar que você é uma pessoa melhor do que a outra porque adotou. Não, você é uma pessoa como qualquer outra que simplesmente optou pela adoção para poder realizar o seu desejo, o seu sonho de ser mãe e de ser pai. Na sua vivência com o tema, Carmen, isso fica claro para as pessoas? Algumas delas ainda têm dificuldade de saber realmente o que é a adoção. Esse é um dos assuntos que a gente trata no texto que eu mencionei para você. Na verdade, existem estas ideias que você mencionou, né, Vanice? De que você vai fazer caridade, de que você está fazendo um bem, então você seria uma pessoa melhor do que as outras, né? E é o tipo de preconceito aparentemente inofensivo, mas na verdade não é inofensivo, né? É preconceituoso porque recorta essa família como diferente das outras, quando na verdade é uma família igual a todas as outras, com as suas alegrias, as suas dificuldades. Isso é uma coisa que a gente tem que frisar muito. Filho é filho, né? Biológico ou não, é um projeto, como se diz, uma aposta no não definido. Você não sabe o que vai ser, é uma coisa que vai ser, né? É o futuro. E a outra pessoa,
né? Não é continuação da sua, nem geneticamente, nem psicologicamente, nem é outro ser. Agora, é uma decisão que deve, né, provavelmente ser clara e consciente. Por isso, os pais, as pessoas, né, que estão interessadas em adotarem uma criança, elas devem passar por algum acompanhamento psicológico, com assistente social, para poder entender tudo isso que vocês disseram? Olha, a pessoa quando vai adotar, ela passa por uma preparação, uma habilitação, que é como é chamado. Aí ela passa por uma preparação que é feita pela Vara da Infância. Aqui em Belo Horizonte existe um curso, o termo é exatamente esse, preparação para a adoção. Ele é feito 2 vezes, são aproximadamente 2 horas, de 2 a 3 horas esse curso, 2 vezes, 2 quartas-feiras, inclusive. E é um tempo, no meu entender, acho que no entendimento da maioria, né, é um tempo muito curto. É muita informação para ser absorvida em pouco tempo, porque lá as pessoas vão receber todo o conhecimento jurídico da questão, um conhecimento psicológico também e o social. E depois elas passam por entrevistas psicológicas e sociais, onde é feita uma avaliação pela equipe técnica, um assistente social e uma psicóloga que acompanha esse casal, essa pessoa que vai fazer essa preparação. Tá? E essa análise é feita, passa pela promotoria e depois pela avaliação do juiz, esse casal, essa pessoa é ou não habilitado. Um dos trabalhos dos grupos de apoio à adoção é justamente esse, é uma extensão a esse curso que, no nosso entendimento, é muito pequeno. Tá? Então, durante essa espera, é muito importante que as pessoas leiam a respeito, que as pessoas frequentem os grupos. A gente não tem toda a informação. O que a gente não sabe, a gente vai atrás. A gente não tem o preparo que a equipe técnica e jurídica tem para isso. Tá? Mas a gente tem a experiência, a gente tem a vivência, a gente tem os nossos filhos que estão lá para poder compartilhar com eles, porque eu costumo brincar o seguinte, meu filho não é diferente de ninguém, meu filho não é verde, ele não tem anteninha, ele não tem rodinha, é uma criança como qualquer outra, dá trabalho, dá alegria, dá despesa como qualquer outra criança. E é importante que as outras pessoas vejam isso, sintam isso, entendeu? E que vejam que as nossas famílias não são diferentes das outras famílias. E essa experiência eles só vão adquirir, não é num curso jurídico, não é num curso técnico, não é dentro da Vara da Infância, é no dia a dia. E essa experiência os grupos de apoio podem passar. Agora, pais que já têm filhos biológicos, os filhos são convidados a também passarem por esse processo, enfim, são entrevistados também? Se são maiores, sim. Se são maiores, eles estão, vamos dizer, obrigatoriamente, eles têm que estar envolvidos nesse processo. Não que eles tenham que estar ou não de acordo, porque é o mesmo procedimento. Se a mãe engravida, ela não vai perguntar para o filho se ele está ou não de acordo. Mas eles têm que estar de acordo com a adoção, porque eles têm que estar de acordo em receber, eles têm que acolher essa criança que vai chegar na família. Então, eles são ouvidos, sim, eles têm que participar. Maiores com que faixa etária? Porque é diferente, por exemplo, de você ouvir uma criança de 5 anos de idade. Ela não tem discernimento para entender. Uhum. Ela vai ter que estar de acordo e vai ter que acolher. Mas é uma criança de 5 anos, ela vai ter ciúmes do irmãozinho, tudo. Agora, uma criança de 12 anos, uma criança de 13 anos, ela tem discernimento para entender que ela vai receber uma criança de um abrigo, por exemplo, se for uma adoção tardia, que ela vai vir com algumas vivências anteriores, com alguns traumas anteriores. Ela vai ter que ser preparada para lidar com as experiências desse irmão que está chegando, entendeu? Então, ela participa desse processo, dessa Vanice, forma. Como é que é a preparação dos filhos, né? No caso, a gente já falou um pouco dos pais, mas os filhos adotivos, eles que estão lá nas instituições, enfim. Também existe um acompanhamento? Sim. Essas crianças, elas passam por um processo de desligamento, tá? Vamos colocar assim, a criança vai receber, vamos supor que o casal é chamado para conhecer aquela criança. O primeiro contato no abrigo, normalmente, a criança não sabe nem que aquele casal está indo especificamente para conhecê-la. Tá? Ela faz uma visita no abrigo, o casal faz uma visita no abrigo, como se estivesse simplesmente indo visitar o abrigo. No segundo contato, ele já vai especificamente para conhecer, para visitar aquela criança. Existe uma aproximação. Se há uma empatia entre a criança e a pessoa, né, interessada em adotá-la, vai havendo uma aproximação. Posteriormente, ela recebe uma autorização para levar a criança na pracinha, para brincar, para tomar um sorvete, para ir a um shopping, por exemplo. Depois, ela leva essa criança para passar o final de semana em casa.
Outro final de semana. uma espécie de É um uma estágio construção de um vínculo, exatamente, né? Um estágio de convivência. Estágio de convivência que é chamado. Então, vai se construindo exatamente esse vínculo, vai criando um vínculo afetivo entre a criança e a criança vai se preparando para esse desligamento. Ela tem um acompanhamento de um psicólogo, tá? Do abrigo, todos os abrigos têm esse profissional, ela recebe o acompanhamento do psicólogo do abrigo e também da vara da infância. Ela vai ser encaminhada à vara da infância, o técnico da vara da infância, que é o responsável por esse casal, vai fazer esse contato com o casal e com a criança. E é levado em conta o desejo da criança? Sim, se ela não quer, sempre, ela não vai? Sempre, sempre. Não, ela não pode ser obrigada a receber aquela família. Existem muitos casos da criança que não quer ser adotada. Então, nesse caso, não adianta o casal estar interessado. É por isso, inclusive, de que em Belo Horizonte, aliás, não só em Belo Horizonte, em muitas comarcas, a lei prevê que casais interessados em adotar não podem simplesmente ir num abrigo, visitar um abrigo. É vetado, inclusive. As visitas têm que ser guiadas por técnicos da vara da infância. Por quê? A maioria das crianças que estão nos abrigos, elas não estão aptas a serem adotadas. Elas podem estar passando temporariamente no abrigo por situações várias. Em épocas de chuvas, por exemplo, que várias casas em Belo Horizonte afora caem, as crianças são recolhidas, os pais vão para algum local e as crianças vão para os abrigos, então aquela criança tem a possibilidade de voltar para a sua família de origem. E nesse processo de estágio, tem muitos pais que desistem? Infelizmente, por falta de preparo na maioria das vezes. Principalmente quando a criança é mais velha, igual eu falei, essas crianças tem um histórico. Você não pode apagar a história dessa criança. Essa criança traz um monte de... marcas, né? Exatamente, ela tem traumas, ela tem vivência, ela lembra de tudo que passou. Uma criança com 6, 7 anos, ela viveu muitas coisas anteriores. E você tem que conviver com aquilo. Então, muitas vezes, o próprio casal não está preparado para aquilo. E, infelizmente, a maioria das devoluções acontecem por esse motivo, porque eles não estão preparados para lidar. Ok, no próximo bloco eu quero saber um pouco sobre o processo de adaptação da criança já na casa dos pais adotivos e também do papel da escola, viu, Carmen? Mas é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Até já! E haja fé para ser feliz. Dessa identidade ninguém nunca soube falar. Ela ferve, o corpo estremece. A gente sobe aonde a gente. Essa gente sabe ser feliz. O entoar os MCs e o duelo ali a conviver. Com a PM, o escárnio total e o olhar paternal da Zona Sul. Se convir, faz tombar mais que essas belas fachadas de Belu. Todo esse amor, tudo que é sólido desfaz, desmancha no ar e vira pó e vira pó, desmancha e vira pó e vira pó, desfaz, vira pó e vira pó e vento leva e traz. Tudo que é sólido desfaz, desmancha no ar e vira pó e vira pó, desmancha e vira pó e vira pó, desfaz, vira pó e vira pó e vento leva e traz. Estamos de volta no programa de hoje falando sobre adoção. Bom, muita gente confunde, né, adoção com guarda. Eu gostaria que vocês explicassem um pouco, né, sobre essas formas distintas de acolher uma criança. Quando a pessoa recebe uma criança para fins de adoção, ela recebe um termo de guarda. Se é guarda, ela não é definitiva. Você guarda uma coisa provisoriamente. A mesma coisa quando é uma criança. Quando a pessoa recebe a criança para guarda, para fins de adoção, é importante que esse termo, guardas para fins de adoção, venha, inclusive, no termo que ela recebe. Por quê? Quando ela recebe dessa forma, ela tem direito a incluir a criança no seu plano de saúde, ela tem direito à licença maternidade, da mesma forma que ela teria
como se ela tivesse gestado e, né, tivesse gerado a criança biologicamente, tá? O que é importante ressaltar, Pablo, é que a criança, quando ela chega para você, você recebe essa guarda para fins de adoção, porém o processo de adoção, que é o processo definitivo, onde você recebe, né, a certidão, aquele abençoado papelzinho com o seu nome, em nome dos seus pais, dos avós, tudo direitinho ali, que só a gente que passa sabe o tanto que é importante esse papel. É muito importante ressaltar que, normalmente, tá, a maior parte das crianças que chegam para adoção não tem a destituição do patropoder. O que significa isso? Os genitores ainda têm o poder sobre aquela criança. Ou seja, eles ainda podem juridicamente, ainda existe um risco jurídico de você perder aquela criança. Eles ainda podem juridicamente recorrer e tentar reaver a guarda daquela criança. Tá? Então, acontece da gente ver muitas vezes, existem casos polêmicos ainda, que a gente tem visto com frequência na mídia, existem casos de haver disputa judicial dessa criança pela família afetiva com a família de origem. Isso acaba inibindo o interesse das pessoas em adotar? Infelizmente, sim. Houve uma grande comoção recente, né, de um caso próximo a gente aqui, em Contagem, e tem outros casos acontecendo depois que os pais da Duda tiveram a coragem de se expor, outros pais estão surgindo, estão lutando por seus filhos e se expondo mais, vamos dizer assim, não que outros não tenham lutado, mas estão tendo mais coragem de se expor e tem aparecido com mais frequência. Uhum. Eu queria fazer um parêntese com relação a essa questão da adoção e da guarda, com relação à escola, para você poder compreender um pouco como a instituição escolar, ela às vezes tem dificuldade de lidar com questões que, para a criança e para a família que vive o processo de adoção, são extremamente importantes. Enquanto você não tem a certidão definitiva, você não tem, a criança não tem o seu sobrenome, né? E a escola lida com documentos oficiais. Então, a escola vai exigir o documento com o nome com o qual a criança vem. O documento de registro. O documento de registro. É uma coisa simples. Uma criança que está num processo de adoção, ela recebe um outro nome da sua família. A escola tem que, de alguma maneira, ter sensibilidade para lidar com o fato de que o menino que se chamava Elias, agora se chama João. E esse é o nome dele agora. E isso é uma coisa tão aparentemente simples, mas no processo escolar gera um conflito e uma tensão tão grande, porque o nome oficial é o nome que está no documento, é esse nome que vai para a chamada, é esse nome que a criança vai ser... É com esse nome que a criança vai ser tratada na escola. Ou seja, a criança em casa ela é chamada de João e na escola insiste em não reconhecer que ela está passando por um processo em que a identidade dela já está se definindo por outro caminho, né? Isso eu conheço crianças, mais de uma que passou por sofrimento por causa desse tipo de questão. Isso deve parte dos diretores, dos professores? Isso parte da burocracia da escola. A escola lida com documentos, né? E esse é o tipo de questão que a gente, quando fala dessa coisa do sensibilizar a instituição para o processo, para a diversidade das crianças que estão ali dentro, né? Quer dizer, a instituição tem que estar sensível para o fato de que naquele momento o nome dele não é o nome que está naquela certidão, que aquela certidão não significa mais nada para ele e que a questão de pouco tempo a nova certidão vai se materializar. Uhum. Né? Então, entender esse processo, né, de tempo. É uma questão de sensibilização mesmo. O que acontece, por exemplo, é uma das lutas dos grupos de apoio à adoção, por exemplo, existe, além dos grupos locais, tá, existe uma associação nacional dos grupos de apoio, são mais de 124 grupos espalhados pelo país. Em Minas Gerais, nós somos 12 grupos hoje. Vou te dar um exemplo do que aconteceu na escola do meu filho, por exemplo. Quando eu fui colocar meu filho na escola, eu procurei as escolas mais próximas e eu queria uma escola que estivesse preparada para receber meu filho. Não era meu filho que tinha que se adaptar à escola. E não é fácil a gente encontrar realmente, não é fácil. E a escola do meu filho hoje,
Eles não têm, eles têm Dia dos Pais e Dia das Mães, mas eles não fazem festa de Dia dos Pais e Dia das Mães. Eles fazem a festa da família. E, por mais de uma vez, eles fizeram homenagens às famílias adotivas. Na formatura dele, o ano passado, ele guardou, ele escondeu. Meu filho tem 7 anos, e ele escondeu, ele decorou a fala dele sozinho e fizeram uma homenagem aos pais. Ele que foi lá na frente e falou, aos pais, e ele falou alguma coisa, aqueles que nos deram a vida ou que nos escolheram para a sua vida. Tá? Eu abri a boca a chorar, óbvio, porque ele estava fazendo uma homenagem diretamente porque a gente o escolheu. Né? Na verdade, nós fomos escolhidos, eu enxergo dessa forma. Mas, quer dizer, as escolas têm que se adaptar, as escolas têm que se abrir, as escolas têm que reconhecer essa nova realidade. Os grupos de apoio lutam por uma nova cultura da adoção. Isso é uma nova cultura social. E as escolas têm que estar prontas, a sociedade está se formando de uma nova, né, é uma nova formação social. Agora, para além do nome da criança, como que os professores, os educadores, eles devem lidar com o tema da adoção? Porque muita gente ainda acha, existe um mito de que é algo difícil de ser tratado, algo delicado de ser tratado, enfim. Na verdade, eu entendo que as crianças que estão na escola, elas são todas diversas. Todas têm suas histórias, suas singularidades. As famílias, numa cidade como Belo Horizonte, o professor Walter Udi é um pesquisador da Faculdade de Educação que fez uma pesquisa grande com os modelos familiares que tem em Belo Horizonte e identificou N formações familiares, modelos familiares os mais diversos. Então, a escola, na verdade, cada vez mais, entender que os processos de cada criança são diversos. Isso é uma coisa, né? Quer dizer, não esperar que uma criança tenha o pai e a mãe, outra tem apenas o pai, outra tem apenas a mãe, outra tem a avó, outra tem a tia, e essas todas são famílias. O que importa é que a criança esteja amparada, protegida, cuidada, né? Amada. É essa a questão importante. E na medida em que a escola entende isso, né, e abre mão daquelas ideias pré-concebidas de modelo de família, de modelo de filiação, de uma criança vista como a criança ideal, o aluno ideal é aquele que tem o papai, a mamãe e que vai todo mundo na reunião da escola. Infelizmente, esses modelos não são os modelos que a gente encontra na escola. Feliz ou infelizmente, nem sei se infelizmente, né? Porque as famílias têm lá suas múltiplas tarefas e eventualmente, só um dos pais ou dos responsáveis que conseguem estar na escola, eventualmente nenhum dos dois consegue. Enfim, lidar com isso sem preconceito. Não esperar que a criança seja melhor ou pior porque ela é ou não adotiva, entendeu? Aliás, isso é uma coisa que a gente pode pensar, que é o seguinte: todos nós somos adotivos. Eu ia falar isso porque agora. Quando a gente nasce, o pai e a mãe têm que olhar para a gente e falar assim, não, eu quero cuidar dessa criança, eu gosto dessa criança, eu vou ficar com ela, tem que reconhecer como filho. Antes de tudo, a gente tem que ser adotado pelos não nossos existir, pais. Essa criança não vai ser amada. E isso a gente conhece em N famílias biológicas, com seus, né, nas melhores famílias, entre aspas, em que isso se passa. A criança não é amada, não é querida, não é protegida, não é cuidada, porque ela não foi adotada nesse sentido de criar um vínculo com ela. Agora, como é que é esse processo de adaptação dentro de casa, hein, Vanice? Qual o momento ideal para poder falar que a criança é adotada ou não existe modelo ideal? Como é isso? Exatamente. A gente escuta de várias formas. Os psicólogos indicam que, desde sempre, como a Carmen disse, não existe um momento certo. Cada família encontra o seu momento certo. Tá? Eu conto para o meu filho desde sempre. Tá? Eu falo que eu contei a primeira vez, ele tinha 5 dias. Criança com 5 dias, gente, acho que todo mundo já viu um bebê com 5 dias, ele não tem movimentos espontâneos.
Mas o meu filho riu para mim. Ela pensa Ele que riu para mim, porque eu estava dando uma madeira para ele quando eu comecei a contar uma historinha graças a um livro da Carmen, que foi o primeiro livro, por coincidência, a gente não se conhecia na época, mas foi o primeiro livro sobre adoção que eu contei, que eu comprei. Ela tem um livro que chama O Menino que Não Nasceu da Barriga da Mãe. E eu achei aquele título o máximo, porque o meu filho não ia nascer da barriga da mãe dele, que sou eu, mas ele ia nascer, ele era feito para mim, ele foi feito exatamente para mim. Então, eu comprei o livro e com base no livro, eu comecei a criar a minha própria história. Então, eu comecei a contar a história para ele e eu fui contando que a mamãe queria muito ter um filho e tal. E eu contei a história com 5 dias e ele deu aquele movimentozinho involuntário de cantinho de boca que eu tenho certeza que ele riu para mim. Eu sou a mãe dele e ele riu para mim, ponto. Então, assim, desde sempre eu conto a história para ele. E eu fui aumentando a história na medida que ele foi crescendo. E comecei a contar, comecei a ler o livro para ele. E fui contando, fui aumentando a história, fui falando que a mamãe e o papai queriam muito ter um filho e que não podia... O papai do céu falou com a mamãe que a barriga da mamãe estava quebrada, não podia crescer um neném lá dentro, se podia vir de outra barriga. E fui aumentando a história à medida que ele foi crescendo. Um dia ele virou para mim e falou comigo, ô mamãe, fala sério. Esse menino dessa sua história chama Lucas, não chama, que é o nome dele. Então, ele entendeu que era dele. Eu não precisei falar, sentar e contar, ô meu filho, essa sua história. Eu não precisei contar para ele, ele foi entendendo que era ele. E com a história do livro, eu fui contando, ele foi entendendo que era ele. Aí, piorou a minha situação, porque no livro a Carmen conta que, explicando para o filho dela que ele ia ter uma irmã. Aí, meu filho também quer ter uma irmã, né, gente? Gente, vamos falar um pouquinho sobre a escolha do filho, né? Muita gente acaba idealizando uma criança perfeita, sem nenhum tipo de problema, ou que dê trabalho, mas não é bem isso não, né? Toda criança dá trabalho. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, essa idealização de uma criança perfeita. Eu posso fazer um parêntese? Essa coisa da idealização é muito interessante, porque se você pensar na televisão, né? A gente encontra vários personagens de filmes e histórias, história em quadrinho, desenho animado, que são personagens adotivos. O Tarzan, o Super-Homem, o Batman, todos são heróis, né? Então, acaba sendo um mito também, um preconceito, nesse sentido de que o meu filho, porque ele foi adotado, porque ele foi acolhido com amor, com mais amor, né? Não necessariamente com mais amor, mas as pessoas eventualmente têm esse preconceito, que também é um preconceito, então ele vai ser mais, né? Também é um preconceito, exigir da criança... mais bonito, mais levado, mais travesso. Toda mãe acha. Existe também esse preconceito, entendeu? Tanto existe o preconceito de achar que a criança não vai dar conta disso ou daquilo, que vai ter problema, que vai ser mais difícil, quanto existe o outro, mas ele foi tão querido, tão desejado, tão buscado, tão procurado, que então ele... Não, criança é criança. A gente que trabalha com escola, a gente vê na sala de aula 20 crianças, cada uma de um jeito. Toda pessoa que vai passar pelo processo da adoção tem que viver esse luto, tá? Que é o luto do filho ideal. Porque a gente vai chegar num ponto que você vai descobrir que não existe filho ideal. Tá? Não existe o filho, aquele filho que você idealizou na sua mente, ele não existe. Existe o seu filho real, que é aquele que está ali, é aquele que você desejou de verdade, é aquele que vai chegar para você. Ele não vai vir prontinho, perfeitinho, não vai chegar o bebê Johnson, tá? Porque o seu bebê é o bebê Johnson. O seu bebê pode chegar para você com 2 dias, como pode chegar para você com 12 anos. Aquele é o seu filho real. Aquele é o seu filho ideal, só que você vai viver um processo de luto daquele filho, muitas vezes a mulher principalmente, como foi o meu caso. Gente, eu sonhava com as dores do parto, olha que idiotice, mas eu sonhava com as dores do parto, eu tinha vontade de passar até por isso, então eu tive que viver o meu luto para que eu estivesse pronta para receber aquele filho que era destinado para mim. Qual que é o perfil específico, né, desses chamados aí filhos perfeitos ou, enfim, perfis específicos mesmo, assim, de meninas, até que idade, enfim, conta pra gente um pouquinho. As filas, normalmente, tem um escalonamento, né? A procura maior é por menina branca, depois por meninas não brancas, os meninos vêm depois, né? Depois os meninos não brancos, né? A fila hoje no Cadastro Nacional, se você se refere à fila,
A procura maior hoje são por meninas até 3 anos de idade, brancas, que não é a realidade do nosso país. Não é a realidade da criança brasileira que está disponível para adoção. Acho que até independente de estar ou não disponível. A maioria... Quase metade da população brasileira é não branca. Exatamente. Nosso país não é um país de brancos. Né? Sim, acaba ficando no final da fila, né, os negros, os deficientes, enfim. Grupos de Quero irmãos. saber, então, soropositivos também, ouvi dizer. Quero saber, então, se vocês acham que isso é um direito, né, pela escolha, ou é um preconceito? Eu particularmente trato isso como preconceito. Tá? Por quê? Porque eu entendo que se você, mesmo que você gere, né, você não escolhe com que cor o seu filho vai nascer. Posso estar muito enganada, mas eu tenho muitos sobrinhos, minhas irmãs geraram filhos e cada um lá em casa tem uma cor, um tipo de cabelo, um jeito de ser, quer dizer... Então, essa idealização, né, por um padrão estético que você chama de bebê Johnson, e que é o que a gente costuma chamar, né, ela passa por um preconceito que é racial também, que é de gênero também, né, porque acha que a menina vai ser mais meiga, vai fazer mais companhia, vai cuidar da mãe. Isso é falso, isso é preconceito de gênero. Então, os preconceitos raciais, os preconceitos de gênero, os preconceitos que nós carregamos no dia a dia, eles também permeiam o processo de adoção. Eu vejo como um pouco das duas coisas. Eu enxergo como um pouco de direito também. Tá? Quando eu estava no processo, eu queria ter o direito de viver as fases de um bebê. Tá? Eu não poderia gerar, mas eu queria ter o direito de viver as fases de um bebê. Nesse sentido, com relação à idade da criança, né? Sim, a gente aceitava irmãos, desde que um tivesse até 5 anos de idade, um tivesse até 1 ano de idade e o outro até 5 anos de idade. Mas a gente também não estava pronto para poder receber, naquela época, para receber uma criança negra. Hoje a gente não teria problema, mas naquela época a gente não saberia lidar com o preconceito da adoção, porque existe preconceito, a gente sabe que existe ainda hoje, e ainda ter que lidar com o preconceito, não porque a gente tivesse o preconceito, mas porque a sociedade é preconceituosa. Com o preconceito o tempo todo com relação a todas essas questões que nós mencionamos. Assim como quem tem um filho com síndrome de Down lida com o preconceito contra a criança com... Né? Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo, acho que permeia as duas questões, tanto a questão do preconceito quanto a questão do direito também. Eu me sentia no direito de poder viver as fases de um bebê, que se fosse hoje eu não queria mais ter que viver a fase de um bebê, mas eu me sentia nesse direito e me sentia no direito também de não ter que ver o meu filho passar pelos preconceitos, porque eu já estava me preparando para lidar com o preconceito da adoção e eu não estava pronta para lidar com os dois preconceitos. Então, eu acho que tem um pouco das duas questões, na verdade. Eu acho que tem a questão do direito, sim, a pessoa tem que saber o limite dela. Eu tenho que saber até onde eu dou conta. Eu não posso sair ampliando o meu perfil simplesmente porque eu vou fazer andar mais rápido, porque eu sei que se eu optar por uma criança negra, eu vou esperar, se eu optar por um menino negro, eu vou ficar só 9 meses na fila, é o tempo de uma gestação, ótimo, eu vou mudar meu perfil. Não, eu tenho que saber o meu limite também. Então, acho que tem um pouquinho das duas questões, na verdade. E há o entendimento de não escolher filhos mais velhos, porque eles trazem mais problemas, né, por já terem um histórico, enfim, de problemas sociais. De fato, é isso mesmo? Existe maior dificuldade deles se adaptarem ou isso é um mito? Com certeza tem quem recebe uma criança por adoção tardia, com certeza tem que ter um preparo maior, tá? Tem que ter uma estrutura pessoal maior, porque essa criança vai demandar mais tempo, você tem que estar mais bem preparado psicologicamente para receber essa criança. Normalmente essas crianças e você vai precisar de um apoio, um acompanhamento psicológico. Você precisa estar pronto para poder lidar com as mazelas dessa criança, com as dificuldades que essas crianças vão trazer, sim, né? É uma história Agora, de vida. Veja, mais uma vez a questão de que não impede que você tenha um filho biológico e que o seu filho tenha todo tipo de dificuldade cognitiva, motora, quer dizer, não é garantia de nada. Filho não dá garantia para ninguém de coisa alguma. Isso é uma coisa que as pessoas precisam compreender. Né? Agora, com certeza, num processo de adoção tardia, você já tem um pouco mais de certeza de que há algumas questões que precisam ser trabalhadas. Não penso nem nas questões
de saúde, não. Eu penso mais nas questões psicológicas mesmo, no histórico que essa criança traz e que essa pessoa que receber tem que estar pronta para lidar com isso junto com aquela criança. Porque, como eu falei antes, ela não vai apagar isso da memória, ela vai ter que aprender a conviver com aquilo e você tem que estar pronto para dar a mão e caminhar com ela. E mostrar para ela, não, eu estou aqui daqui para frente, aquilo passou e a gente vai caminhar junto daqui para frente. Então, é lógico que é um processo mais difícil, é um processo mais difícil. Você tem que se preparar muito antes para poder receber, para poder lidar com isso junto com ela. Mas é uma coisa muito gratificante. É um processo maravilhoso e tem tudo para poder dar certo se você se dispor àquilo. Se você realmente está disposto a abraçar o seu filho e caminhar junto com ele. Agora, eu friso muito essa coisa do filho biológico, porque tem uma pesquisadora da PUC do Rio de Janeiro, se não me engano, Maria Tereza Maldonado, psicóloga da família. E ela tem um livro muito interessante, que eu acredito até que você deve conhecer, chama Laços de Ternura. Laços de Ternura. Não, Laços de Ternura é da Weber, é do Paraná. Essa é outra. Eu não vou lembrar o nome do livro dela agora, não. Mas, de qualquer forma, o que ela frisa muito é isso, que em vínculos familiares, adotivos ou não, você precisa renovar o vínculo todo dia. Né? Quando você olha para o seu filho, nascido da sua barriga ou não, e diz para ele, muito bem, parabéns, eu te amo, faça isso, não faça aquilo, você está renovando esse vínculo. E renovar esse vínculo não é fácil, não é simples. Quer dizer, relação entre seres humanos não é simples. Entre um adulto e uma criança, né? Não é simples. Então, essa ideia de que, assim, é difícil, mas é difícil para todo mundo. Os outros pais também não têm tudo resolvido. Os outros pais também não têm certezas. Entendeu? Os pais biológicos não têm garantias. Ninguém tem. Porque a vida humana não tem garantia de nada prévia. Né? Ok. Daqui a pouquinho, no terceiro e último bloco, eu queria falar um pouquinho sobre quem são as pessoas que têm condições, né, de adotarem, quais que são as exigências e também saber se casais homoafetivos também podem adotar a criança. Mas é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Haja fé para ser feliz. Dessa identidade ninguém nunca soube falar. Ela ferve, o corpo estremece. A gente sobe aonde a gente. Essa gente sabe ser feliz. O entoar os MCs e o duelo ali a conviver. Com a PM, o escárnio total e o olhar paternal da Zona Sul. Se convir, faz tombar mais que essas belas fachadas de Belu. Todo esse amor, tudo que é sólido desfaz, desmancha do ar e vira pó, desmancha e vira pó, desfaz, vira pó e vento leve traz. Tudo que é sólido desfaz, desmancha do ar e vira pó, desmancha, vira pó, desfaz, vira pó e vento leve traz. Nós estamos de volta e no Dois Pontos de hoje falando sobre adoção. Vamos então explicar para quem está em casa quais são os pré-requisitos para adoção. Quem é que pode adotar uma criança ou um adolescente? Desde que a diferença de idade seja 16 anos entre o adotado e o adotante. Casais ou pessoas solteiras, independente, ou que comprovem o chamado hoje união estável, né? Sejam casados ou comprovem união estável.
Diferença de idade de 16 anos, basicamente. Pessoas solteiras podem, Sim, então? pessoas Podem? solteiras, casais homoafetivos, desde que comprove a união estável. Se avalia a renda do casal ou da pessoa ou não? Isso não é levado em conta? De certa forma, sim. Tá? Tem uma lista de documentação que a pessoa tem que apresentar. Dentre elas, um comprovante de renda ou, às vezes, pode ser feito até de próprio punho. Não exatamente a renda vai ser o fator determinante, tá? Mas é óbvio que se uma pessoa apresenta que ela recebe um salário mínimo e quer adotar 3 crianças, ela não vai ser... Ela não vai ser habilitada porque adotar 3 crianças recebendo um salário mínimo é bem difícil você conseguir sustentar 3 crianças com um salário mínimo. Então, ela não vai ser habilitada para 3 crianças. Então, a renda é levada em conta sim, mas não é o fator determinante. Da mesma forma que a renda não é o fator determinante para retirar as crianças da sua família de origem. Ok, casais homoafetivos também podem adotar? Sim, pela nova legislação, casais homoafetivos têm a mesma qualificação que a pessoa solteira ou o casal hétero para poder adotar. Ele é avaliado nas mesmas condições que as outras pessoas. Agora, embora haja mais de 40 mil crianças e adolescentes nas instituições, nos abrigos, por que só 5.500 estão em condições de serem adotadas? Para o Cadastro Nacional, as 5 mil crianças que estão em condições de ser adotadas são aquelas crianças que já tiveram a destituição do pátrio poder. A criança só vai para o CNA quando ela já está desvinculada da sua família de origem, quando não existe mais o risco jurídico dela ser requerida pela sua família de origem. As demais crianças que estão abrigadas, ou elas já estão, elas podem ser encaminhadas para uma família que é chamada de substituta, que é um termo que a gente detesta utilizar, porque nós não somos famílias substitutas, a gente não está ali para ser usado de test drive, nós somos famílias e ponto. Então, é um termo que a gente luta para que seja alterado, é um dos termos da nova legislação, a gente é chamado de família substituta. Mas, enfim... e algumas outras questões. Às vezes, essas crianças estão lá temporariamente, existe a possibilidade de ser reintegrada à família de origem, esse processo de restituição, de reintegração à família, às vezes, os pais têm a possibilidade de voltar. O caso, igual eu falei, de enchente, né, de voltar para suas casas. O pai está preso e existe... Ou seja, são questões temporárias. Temporárias, exatamente. Por questões temporárias com a família, que existe a possibilidade dessas crianças voltarem. Tá? E existem esses casos em que pode ser encaminhado para uma família substituta e essa família vai entrar com a destituição do poder familiar, com o pedido de destituição do poder familiar, para que seja definitivo a estado dessa criança com a família, né? Passa a ser adotada definitivamente. Como eu disse no início do programa, né, são 5.500 crianças em condições, mas 30 mil pretendentes. Já era para ter zerado essa fila. Por que isso acontece? A gente falou um pouquinho sobre esse perfil tão desejado, né, que acaba dificultando, mas parece que existem outros também, né, fatores. Sim, é muito comum dizer que a culpa é do adotante, né, que tem um perfil diferenciado. Nem sempre é por esse motivo. Claro, existe essa questão também? Sim, existe, mas... Existem várias outras questões. Existem varas de infância, por exemplo, que não é só vara de infância. Ela é vara de infância e vara criminal, por exemplo. Então, existem questões criminais que passam a ser prioridade sobre as questões da infância. Então, existem 2, 3 técnicas, por exemplo, nessa comarca, e elas têm que atender a questão da infância, a questão de família, a questão criminal. Então, não dá conta de atender. Enquanto isso, as crianças que estão abrigadas vão crescendo, que diminui o interesse, claro, por essas crianças. Na verdade, há uma sobrecarga de trabalho por parte desses profissionais e aí eles não conseguem atender os interesses das crianças porque eles deveriam ser prioridade absoluta, que passam a ser prioridade absolutinha, não passa a ser prioridade absoluta, porque existe uma sobrecarga, porque não existe uma vara específica para este fim. Tá? Existem falta de interesse também, vamos dizer assim, falta de profissionais vocacionados para esse fim específico. Tá? Existem várias outras questões. Existem, por exemplo, várias comarcas pelo país afora que nem sequer são informatizadas. Então, existe um cadastro nacional de adotantes e de adotáveis. Porém, não existe um computador naquela comarca. Como é que aquela criança vai ser indicada no cadastro nacional ou como aquele adotante vai ser indicado no cadastro nacional para que cruze as informações no país se não existe
a comarca não é informatizada. Então, é impossível que eu estou aqui em Belo Horizonte, eu me disponibilizo a ir buscar uma criança em São Paulo, mas lá naquela cidade do interior de São Paulo tem uma criança que encaixa com o meu perfil, mas aquela cidade não tem um computador, como é que eu vou ter conhecimento daquela criança lá naquela cidade? Então, existem N questões que influenciam para que essa conta não bata também. A próxima pergunta você já me respondeu, né? O Cadastro Nacional, ele permite que você, estando, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, possa adotar uma criança do Ceará, por exemplo? Sim, quando você vai se habilitar, você preenche uma ficha, um documento, onde você indica o perfil da criança que você deseja, que inclui características físicas, saúde e também o local onde você pode ir ao encontro do seu filho. Tá? Primeiro você entra no cadastro local, que é a sua comarca, tá? E as regiões adjacentes e vai ampliando. Aí você que vai indicar se você pode ir, por exemplo, no Ceará, como você citou, porque você tem que ter em mente que todas as despesas correm por sua conta. Seu deslocamento, a sua estadia, porque como eu falei, se a criança for maior, por exemplo, existe o estágio de convivência. Então, é no mínimo que você vai ter que ficar lá 30 dias. Então, você pode se ausentar por 30 dias do seu trabalho, por exemplo, para ficar lá. Então, isso tudo tem que ser pensado, uma questão de logística, né? Tudo isso você vai ter que pensar, porque todas as despesas você vai ter que arcar com elas. Então, você tem que pensar até onde você pode ir em busca do seu filho. E no caso de crianças que têm irmãos, é obrigatório que se adote todos eles? Bom, isso quem faz essa definição é o juiz da comarca onde essas crianças estão abrigadas. Tá? Pela legislação, a preferência é de que essas crianças não sejam separadas. Porém, é muito difícil, por exemplo, existem casos de grupo de irmãos de 7 irmãos. É muito difícil encontrar uma família que tenha condições de receber 7 crianças de uma vez. Tá? Então, normalmente, o que acontece é pegar, por exemplo, vamos continuar com esse exemplo de uma família de 7 irmãos. Tem um bebê de 1 ano com um irmão mais velho de 15. Aí o juiz pega esse bebê de 1 ano com o de 15, por quê? Porque ele sabe que todo mundo quer o de 1 ano. Então, para levar o de 1 ano, leva o de 15. Entendeu? Então, normalmente, faz essa separação dessa forma, buscando facilitar as adoções. Ok, para terminar então, quais são as últimas orientações de vocês para as pessoas que estão em casa interessadas em adotarem um filho? Quais as perguntas que elas devem se fazer? Só para a gente poder finalizar, por favor. Bom, orientação, eu diria, leia um pouco, busque livros, tem bastante material, tem material de boa qualidade, tem profissionais bastante competentes orientando a gente, que pode ser buscado por site, que pode ser buscado nas livrarias. Tem o grupo de apoio à adoção, vá às reuniões do grupo de apoio à adoção. Sim, procure orientação na vara da infância. Eu costumo dizer que um dos papéis do grupo de apoio realmente é apoiar. Eu falo que quando a gente está no processo de adoção, a gente tem a impressão que tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. A gente acha que se a gente atravessar fora da linha de pedestre, tem alguém vigiando e vai lá contar na vara da infância. Ela não vai ensinar o filho dela a atravessar a rua direito, não. Mas a realidade não é bem assim. Elas estão lá para poder ajudar, para orientar e para poder oferecer uma família ideal para aquela criança. Apesar de eu ainda achar que não existe família ideal, todos nós temos falhas. Mas procura a vara da infância para ter as informações corretas, para saber onde se orientar, qual a documentação necessária. Frequente as reuniões dos grupos de apoio, porque realmente os grupos de apoio fazem a diferença. A gente sabe que é uma extensão daquilo que a vara da infância oferece. E procurar informação mesmo, literatura, tem muita coisa boa, tem muita informação útil. Procure outras famílias que já adotaram, porque essa convivência, essa oportunidade, essa troca de informação auxilia muito, é muito importante e a gente se coloca à disposição. Como entrar em contato com o seu grupo de ajuda? O nosso site é www.gaabh.org.br. Lá tem todas as informações, tem o nosso Facebook, tem os telefones para contato, as informações das nossas reuniões, a gente está sempre à disposição. Claro, muito obrigada. Muito obrigado, então, pela presença de vocês aqui, viu? Obrigada. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.